estrela do grupo. Fala, Jô. E aí, tudo bom? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Beleza, beleza? E aí, Jô? Beleza? Tudo bom? Ácido cítrico, fala um pouco sobre você. Falar um pouco sobre mim, mas sobre mim mesmo, de uma maneira geral. Então, eu sou mais conhecido como citrato de hidrogênio, mas na certidão de nascimento, meu nome oficial é ácido 2-hidrox-1,2,3 propano-tricarboxílico. Tricarboxílico porque eu tenho 3 grupos de carboxila. Então você pode ver aqui o meu nome, meu RG aqui, 3 grupos de carboxila. Bem legal, tricarboxílico. É o sobrenome do papai com 2 da mamãe. Então, eu sou um ácido orgânico fraco, certo? Que pode ser encontrado nos citrinos, que na laranja, acerola, no limão, frutas cítricas em geral. Então, sou comumente usado na indústria de alimentos, tendo aplicação também como agente tamponante para fazer soluções tampão. E essas soluções tampão, eu atuo na redução do pH, na verdade, e mascara o gosto desagradável da, como é que é o nome mesmo? Da sacarina. Sabe o que é a sacarina? Por exemplo, os aromatizantes, essas coisas. Então, posso também ser usado em refresco, geleia, na formação do gel e alguns outros, uma variedade de alimentos. Por isso que eles falam estrela e tal. Entendi, faz sentido. Quais são suas características, suas propriedades físico-químicas? Minhas propriedades principais? Sim. Então, bem, minha característica principal é ser um ácido tricarboxílico. Como eu falei, 3 grupos carboxílicos. Eu fico mais na laranja e no limão em maior quantidade, a laranja e o limão. Igual você viu aqui o limãozinho. Então, eu tenho uma massa molar 192,13 gramas por mol, que é uma massa molar relativamente alta. E sou branco e cristalino, igual você está vendo aqui, branco e cristalino. Tenho densidade de 1,6 e um ponto de fusão de 153 graus Celsius, mas me decompõe somente a 175 graus Celsius, uma temperatura também relativamente alta. Assim, você falou lá sobre você, suas características e tal, mas para que você serve? O que você faz que te torna tão especial? A principal utilidade, sim, é por isso que eles falam de estrela, não sei o quê. É porque é o seguinte, eu sou mais usado na forma anidra e monohidratada, devido à minha acidez. E assim, eu também não gero toxicidade nenhuma, sou atóxico, certo? Com a facilidade de assimilação no organismo humano. Então, é bem comum essa assimilidade. Acho que existe essa palavra, viu, Jô? Então, e assim, sou muito usado em cerca de 70% da indústria de alimentos, em 12% da indústria farmacêutica tem a minha presença ali, e 18% de outras indústrias tem a minha aplicação ali em rodas, de síntese e essas coisas aí. Mas o principal, 80% da indústria alimentícia tem uma presença dessa molécula aqui. Então você é realmente uma estrela, né? Mais ou menos. E uma convivência com você pode trazer algum problema? Não há problema nenhum. Igual eu te falei, é bastante aplicável a minha utilização, não há problema com relação ao organismo, só que tudo usado em excesso pode virar veneno, né? Claro. Não vão abusar desse. Tá bom, tá certo. Muito obrigado, Assissi. Valeu, Jô. Até a próxima. Obrigado pela fé. Eu queria agradecer ao rapaz da camiseta, já tá. Muito obrigado. Vamos agora conhecer o citrato de soja. Por favor. Obrigado, pessoal. E citrato. E aí, E citrato. Como você se sente perto do ácido cítrico? Junto ao ácido cítrico, eu sou mais utilizado como sal de tampão e muito usado na indústria em processos de conservação de alimentos. E antigamente era conhecido como produto principal para gerar ácido cítrico,
mas como os comerciantes asiáticos tinham um monopólio, eles colocavam o preço que queriam, e o processo de fermentação hoje é o mais fácil que está tendo aí no mercado. E onde mais você se envolve? Eu sou mais usado na medicina como anticoagulante, e em indústrias eu sou muito usado como emulsificante. Sim, entendi. Vou te fazer uma pergunta meio conveniente agora, mas depois de tudo que você já disse, o processo de fermentação mudou. Você tem alguma importância ou você é só um mero coadjuvante mesmo? Olha, Jô, eu acho que pelo que eu te falei, eu sou tão importante quanto você acha que sua pergunta sua aí é. Nossa. Oi! Obrigado. Tudo bem, tranquilo. Muito obrigado, a gente falou com o ácido cítrico. Agora vamos falar agora com o processo industrial, o pai do ácido cítrico. Muito bem, papai. Vamos falar isso aí aqui. A gente está curioso saber quando e como o ácido cítrico nasceu. Nossa estrela, muito interessante saber isso. Bem, o ácido cítrico, normalmente ele é sintetizado a partir como se trata disso, mas se trata de sódio e se trata de cálcio. Mas com o passar do tempo, com o investimento muito alto dos asiáticos, eles começaram a subir muito o preço, então ficou inviável. Então o jeito mais prático hoje é o processo de fermentação, né? Utilizando das próprias frutas, é mais de 70% da produção. Isso desde 1923, então ele é bem velhinho aí, mas muito útil. Sim. Eu notei que eu tinha falado que se encontra no meio das frutas e tal. Eu queria saber o que você acha dele ser normalmente encontrado no meio de frutas? Bem, a gente não pode escolher muito, né? Mas é uma aplicabilidade boa, é uma forma bem prática de encontrar ele, né? Então a gente está sempre com ele presente para evitar os desgastes no organismo. Então, tá. É um pai bem liberal, moderno, Tencioso. tá. Você acha que esse seu filho vai ter algum futuro ou você só está jogando dinheiro fora mesmo? Bem, eu acho que com o crescimento anual de aproximadamente 5% da demanda, que hoje é de 1,6 milhões de toneladas, bem, eu acho que futuro ele deve ter, né? Mas vamos ver aí como é que é pra frente, mas o lucro hoje investido dele é muito grande, então rentável só. Muito obrigado. Nada. Prazer, muito bom ter conhecido a vida do ácido cítrico, a nossa estrela. Muito obrigado. Bem, agora vamos falar com alguém muito especial e que todo mundo já teve que usar ele um dia. O antiácido. Gostei da sua camisa, hein? Gostou mesmo? Bacana, né, Joe? Pois é, você viu? As coisas aqui. Que tá escrito aqui, por Mostra lá exemplo. na câmera lá. Feijoada, R$30, cerveja, R$16,20, né? Aí você vai pra balada, né? Toma uma cerveja, come uma feijoada antes, né? Pra dar uma reforçada no estômago. Mas ele junta aquilo tudo lá dentro assim, né? Aí você precisa tomar um antiácido, né? Claro. Só que é o mais barato, né? E é o que pode salvar, né? Que é R$1,50, né? Então quer dizer que você é meu herói, então. R$1, né? O antiácido. Aí eu vou pra balada, vou beber, né? Vou voltar de táxi, né? Sem risco, né? R$25. Ou seja, eu vou pra balada, vou beber, vou comer, vou curtir bastante, vou tomar um antiácido pra não fazer mal pro meu estômago e ainda vou voltar de táxi, né? Sem risco nenhum, né? E isso pra mim, então, curtir sem me preocupar, né? Não tem preço, né? Verdade. Legal, gostei. Interessante. Antiácido, fala um pouco de você. Bom, Ju, assim, eu sou uma substância básica, né? Que minha função é neutralizar a acidez do estômago, né? Utilizando o processo de tamponamento, né? Que com citrato de sódio e também pode ser, essa acidez estomacal pode ser reduzida com
bicarbonato. Ah, sim, entendi. Certo? Legal. Como é gerada a acidez estomacal? A acidez no estômago ela pode ser causada quando você alimenta demais, né? Principalmente comida pesada, né? Gordurosa e também líquidos muito ácidos, tipo limão, que é muito ácido, né? E feijoada, como eu falei, né? Que é um alimento bastante gorduroso, né? E aí isso pode causar uma acidez alta no estômago, né? E pode até causar um refluxo aqui no esôfago, né? Que é o que vai causar azia. Aí você tomou o antiácido, ó, sério. Ah, que bom, obrigado. Muito obrigado pela sua presença, antiácido. Eu que agradeço, viu, Ju? Muito obrigado. Agora vamos ter uma pessoa muito importante, pelo menos que ela pensa que é importante. Ele não é muito. As pessoas não gostam muito dele do curso de biologia, do curso de química, né? E principalmente quem fez a prova da semana passada. Veio o senhor Ciclo de Krebs. Sem palmas. Uma palma e meia. Muito bem, senhor Ciclo de Krebs. Como é o ácido cítrico na sua vida? O ácido cítrico é um produto, o primeiro produto do meu ciclo, né? Ele lembra até uma história interessante dele, porque ele começa sendo formado lá na glicose pela formação do piruvato. Então, quando o piruvato reage com a coenzima A, aí sim vamos ter a acetil-CoA, que será mandada para a mitocôndria, passar pela membrana da mitocôndria, e aí sim vai iniciar a formação do citrato propriamente. Porque ele vai ser formado dessa maneira. Vai chegar a acetilcoenzima A, juntamente com a oxalacetato, que já está no ciclo, e uma enzima chamada citrato sintase. Então, dessa forma, forma o citrato, mais alguma quantidade de energia já liberada nesse momento. Interessante. Como você se sente sabendo que não depende apenas do ácido cítrico, então, mas de outros ciclos pequenos? Bem, eu não me importo muito com isso não, porque eu acho que eu sou o mais importante entre esses ciclos, então eu justamente sou o mais importante. Humildade, né? Mas pensa bem, eu sou responsável pela maior produção de energia, eu produzo NAD, UFAD, ATP e ainda tem mais a queima da glicose, que vai virar gás carbônico. Ou seja, eu sou responsável por emagrecer as pessoas. Olha como eu sou importante. Você está só se comprometendo comigo, hein? Eu me acho muito importante. Estou vendo, senhor humildade. Não, então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Agora vamos fazer algumas perguntas à plateia. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Eu, história, eu. Alguém aqui tem? Qual que é a importância do carinha lá, do químico, no processo industrial para obter o moleque lá, o ácido cítrico? Bem, o químico ele está presente em todas as etapas de produção. Você tem que manter pH, você tem sistemas de tamponamento. Então, o químico ele basicamente está em todo o processo para evitar que algo dê errado. Nossa, interessante. Eu gostaria de saber se alguém mais da plateia tem alguma pergunta a fazer. Bom dia, muito obrigado. Hoje foi mais um Explicando. Gostaria de agradecer a presença de todos que esteve aqui presentes. E não percam o próximo programa. Muito obrigado e tenham um bom dia.